Olá pessoal, beleza? Vamos continuar então a nossa unidade curricular de pintura automotiva e hoje vamos falar um pouco sobre tecnologia de primers e a composição básica das tintas, tá? Que a gente precisa conhecer aí, beleza? Antes de mais nada, como foi falado na aula passada, né, nós falamos sobre a remoção de camadas, né, onde nós precisamos remover algumas situações que a gente precisa remover as camadas, tá, e deixar na chapa nua. Então, antes de mais nada, eu falei sobre a limpeza lá que a gente precisa fazer. E a gente utiliza, então, esse produto aqui para fazer a limpeza, né? A solução desengraxante. Eu não vou utilizar álcool, não vou utilizar thinner, não vou utilizar água, nada disso. Vou usar esse produto aqui, ele é próprio para isso, solução desengraxante. É o que a gente vai utilizar lá na prática, na oficina. Tá? A gente tem uma técnica para limpeza e a gente vai utilizar esse produto aqui, ok? Feita a limpeza, então, tiramos todos os contaminantes lá que a gente viu na aula passada, nós partimos, então, para a aplicação de produtos, aplicação de tintas. Tá? Bom, tecnologia de primers e composição básica da tinta. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, é do que é composto uma tinta. Tá? Quando eu falo em tinta, pessoal, estou falando de tudo aqui. Estou falando de tinta de acabamento, aquela que dá cor. Tá? Geralmente, quando a gente fala em tinta, a gente pensa só aquilo que dá cor. Não, mas tudo é tinta. O primer que a gente vai aplicar na superfície para dar o acabamento ali para a pintura é uma tinta também. Tá? Então, qualquer tinta ela tem na sua composição esses componentes aqui. Ó, tá? Solvente, resina, pigmento e aditivo. Todas as tintas contêm isso aqui. O que vai mudar de uma tinta para outra é que tipo de solvente que é utilizado ali, que tipo de resina que é utilizado, que tipo de pigmento e que tipo de aditivos que são colocados ali na tinta. Mas todas contêm isso aqui, ok? Então o solvente lá é um líquido volátil, é aquilo que vai evaporar a tinta. O solvente ele vai evaporar tudo e vai ficar os outros componentes ali, ok? Então esse é a função do solvente, tá? Dissolver a resina e ajustar a viscosidade da tinta, né? Quanto mais solvente você colocar, mais fina a tinta vai ficar, menos viscosa. Quanto menos solvente, mais viscoso, mais grossa vai ficar a tinta. Né? A resina, então, é um componente líquido ou sólido, tá? Responsável por propriedades de aderência, impermeabilidade, dureza, resistência, brilho, flexibilidade das tintas. É o ligante dos pigmentos. Então, esse componente, a resina, é um dos mais importantes ali. E ele vai depender da resina, né, para saber que tipo de tinta eu vou utilizar. Né, as mais importantes resinas aqui, alquídicas, acrílicas, epoxídicas, poliuretânicas, etilsilicato de zinco e silicone. São alguns tipos de resinas utilizados para a pintura do aço, ok? Porque para a pintura de outros substratos, como madeira, papel, pano, é utilizado outros tipos de resina. Para o aço, as principais são essas. Aditivos, são compostos adicionados em pequenas quantidades, ali em pouca coisa, 0,1 a 2%, e tem funções importantes nas tintas. Alguns aditivos são voláteis como solventes ou resinas e outros sólidos e finos como os pigmentos, utilizados para melhorar o processo de fabricação, a estocagem, a aplicação e a vida útil das tintas. São colocados em pequenas quantidades ali para poder dar algumas composições, para dar algumas características da tinta ali, para ser estocado de melhor forma, aguentar mais tempo. Tudo isso é colocado ali em pequenas quantidades para isso. Tá? Os pigmentos, então, que são partículas sólidas, com dimensões ali entre 0,1 e 5 microns, então são partículas são microscópicas mesmo. Aqui a questão de microns, nós vamos ver depois as camadas, pessoal. Vamos utilizar lá o micrômetro que mede as camadas das tintas. Então, um micron aqui é o que equivale a milionésima parte do metro. Então, uma unidade de medida de comprimento. Ok? Responsáveis, então, esses pigmentos pela cor nos acabamentos. Uma tinta de acabamento, aquela que vai dar a cor no carro lá. Então, o pigmento é responsável por isso. E pelas propriedades anticorrosivas nas tintas de fundo, nos primers. Então, no primer tem pigmento, só que não é aquele pigmento que vai dar a cor. É um pigmento que vai proteger contra a corrosão. Então, nós temos aqui pigmentos coloridos, aquelas que vão dar a cor na tinta, os pigmentos principais, aí, branca, preta, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, púrpura, alumínio e dourada. Essas misturadas entre si formam uma infinidade de cores aí, tá? E pigmentos anticorrosivos que são colocados nos primers, então, para proteger contra a corrosão, ok? E contra também gases industriais aí que
que tem na atmosfera, ok? O que é primer, então? Como já foi falado, o primer é uma tinta, né? Ele é conhecido como um fundo, né? Ele é muito conhecido na oficina, aí vou passar o fundo, vou aplicar o fundo. Fica estranho falar isso. Ele é uma tinta, ele é um primer, então é uma tinta especial para preparação da superfície. Nos esquemas de pintura é considerado seus mais importantes constituintes. Então o primer é um dos seus mais importantes constituintes, é ele que vai dar acabamento para a pintura, né? Eu não posso aplicar uma tinta diretamente sobre a chapa, não posso. A tinta na sua composição, a tinta que eu falo, a tinta de acabamento, aquela que vai dar a cor, né, ela não tem na sua composição ali componentes que vão aderir à chapa. O primer sim. Né? Se eu aplicar uma tinta direto sobre a chapa, ela pode desplacar depois. Ela pode se soltar. O primer não, ele é próprio para isso. Ok? As principais funções do primer ali, ó, lá embaixo, vamos ver, ó. Enchimento, nivelamento, aderência e proteção anticorrosiva. É essa a função principal do primer. Dar enchimento na superfície, né? Para que o enchimento? Nós vamos ver principalmente na prática esse enchimento, para corrigir algumas imperfeições da chapa, um furinho, um risquinho, uma coisinha pequena. O primer ele consegue corrigir isso daí. Tá? Nivelamento também da superfície, lá no lixamento que nós vamos fazer, e aderência e proteção anticorrosiva. Essa é a função principal do primer, por isso que ele é um dos mais importantes componentes aí no processo de reparação, ok? Então lá, os principais objetivos do primer: coesão, né, que é essa resistência anticorrosiva, porque ele contém lá na sua composição esse fosfato de zinco, que é o mesmo utilizado lá no processo de fosfatização, lá na fábrica, lá na montadora. Né, quando é feito lá a pintura na montadora, tem essa fase da fosfatização, onde esse componente, então, fosfato de zinco, ele vai fazer a proteção da chapa contra a ferrugem, contra a corrosão. Isso aí o primer tem ele, ok? A inércia, forte resistência à corrosão, e a reação em contato com outros produtos químicos. Não precisa ter esse componente, senão não vai proteger nada. Um produto químico muito forte que utilizar aí pode corromper a minha pintura. A aderência, necessário às camadas que vão vir depois, né? E a distensão, uma flexibilidade adequada ao substrato onde for aplicado. Essa flexibilidade aqui tem que ter principalmente, pessoal, quando for aplicado em plástico, né? Um para-choque, se for aplicado um primer, o primer precisa ter essa flexibilidade, senão ele vai trincar muito fácil. O plástico ele tem aquela flexibilidade, tem que acompanhar mais ou menos essa flexibilidade, ok? Então, alguns tipos de primer que a gente vai utilizar, tá? Basicamente 3 tipos aqui a gente vai conversar. Primeiramente o wash primer. Esse aqui é o primeiro que a gente vai utilizar em cima da chapa lá que está nua, precisando de uma proteção, né? Utilizar então para proteção anticorrosiva da chapa e aderência das próximas camadas. Esse aqui não é um primer de enchimento para tirar alguns defeitos, não. Esse aqui é para proteger a chapa contra a corrosão e dar aderência para as outras camadas, ok? Porque contém nele, então, aquele ingrediente lá, aquele produto lá, tá? Fosfato de zinco, ok? Embora, sim, muitas oficinas não utilizem este primer, tá? Mas ele, como eu busco pela garantia do serviço, eu vou utilizar um produto próprio para isso, para proteger contra a corrosão, ok? Então, o wash primer é o primeiro produto que a gente utiliza ali diretamente sobre a chapa, tá? Para proteger, depois ela limpa, bonitinha, eu vou utilizar o wash primer para poder proteger contra a corrosão. Aí sim, eu tenho primer rápido, né, ou universal, e o primer poliuretano. Esses são primers de enchimento, né, primers que vão dar um acabamento, deixar nivelada a superfície para eu poder fazer a pintura. Tá? O primer rápido já não é tão utilizado mais hoje em dia nas oficinas, né? Ele é muito utilizado antigamente, hoje em dia já quase não se usa mais. A gente usa o primer poliuretano, primer PU. Falar em primer PU é a resina poliuretana. Tá? É um primer mais resistente, né? Tem uma tecnologia mais avançada, tá? Pois consegue agregar mais enchimento e nivelamento com secagem rápida. Ele tem mais resistência e contém na sua composição também o fosfato de zinco, que vai proteger mais contra a corrosão também, vai auxiliar nessa proteção, ok? Além, né, do wash primer que tem que ser aplicado antes. Tá? Aplicamos o wash primer e depois já aplicamos esse primer de enchimento, né, que é o primer poliuretano ou o primer rápido no caso, ok?
Aí temos a imagem do wash primer, né? Ele tem ele é amarelinho assim. Aí ele vai dar então só a proteção contra a corrosão. Aí em cima da chapa ali, ó, limpa, devidamente limpa, lá com solução desengraxante. Eu vou aplicar o wash primer então para não dar, não ter essa corrosão, né, devido à umidade. Então eu aplico o wash primer em cima da chapa diretamente. Depois tenho, né, o primer de enchimento, que seria o primer rápido ou o primer PU. O mais ideal então é o primer PU, né, como já falei, nós vamos ver na prática lá. Ele tem essa cor cinza, apesar de hoje em dia já ter primers de outras cores, vermelho, branco, preto, né, que vai facilitar também o processo de pintura depois, mas o mais utilizado é o cinza. E aqui temos algumas camadas, né, desde a chapa lá, né, precisando de algumas correções, a proteção anticorrosiva, a preparação com o primer, a tinta aqui que dá cor, e daí o verniz aqui que vai dar o brilho e a resistência que a gente vai ver depois aí no conhecimento de tintas, ok? Então basicamente, pessoal, é isso daqui, né, a função do primer, para que serve o primer, quais os tipos de primer que a gente vai utilizar para dar acabamento para a pintura, ok? Daqui a pouco a gente volta então com outras informações sobre a pintura automotiva. Valeu!